rodada do Brasileiro também foi marcada por outras goleadas. Questionado, Renato Paiva viu o Botafogo atropelar o mistão do Internacional no Newton Santos. Jogo de belos gols, com destaque para essa pintura do cuiabano. No fim, 4-0. Será que o campeão voltou? É isso aí. E o Botafogo meteu 4 também, né? Também. Botafogo... Letal, Botafogo. Acho que... Diria que letal. Se reencontrou, hein? Será? Resultado melhor do que o desempenho. O Botafogo... Ou o Inter que tá muito mal? Não, o Inter não jogou mal o primeiro tempo não, Papa. O Inter mesmo cheio de desfalque, tinha muitos desfalques. O Inter jogou praticamente com a equipe toda esfacelada, assim. O Botafogo também tinha desfalques. O Barbosa e o Savarino principalmente, que a gente pode destacar. Mas assim, o primeiro tempo do jogo teve um Inter muito mais próximo do gol do que o próprio Botafogo. É que o Botafogo conseguiu encaixar nessa jogada aí um erro do Internacional. O Igor Jesus, pra mim, que eu sempre falei aqui, ele é um bom atacante, ele consegue bater cruzado e fazer um belíssimo gol. E aí o Inter começa a pressionar, tem oportunidade, o John começa a trabalhar, só que aí, pra mim, não vou dizer que é o nome do jogo, porque pra mim o nome do jogo foi o Cuiabano, mas o Marlon Freitas, o que o Marlon Freitas fez no jogo contra o Inter é brincadeira. Os 2 lançamentos que ele dá, esse aí o primeiro, e aí, mérito do Arthur também, que consegue ajeitar com a cabeça e desencanta, né? A gente falou muito aqui sobre o Renato Paiva, dele insistir no Juan Cruz, e ele não coloca o Juan Cruz, coloca o Arthur, muito mais como um segundo atacante, podemos colocar assim. Bola longa do Marlon, o Arthur coloca na frente e consegue fazer esse gol aí, que dá uma tranquilidade ainda maior pro Botafogo, um 2-0, muito mais letal do que de fato de construção do Botafogo. O Inter continua pressionando e o Botafogo continua na dele. Mas mais uma vez, olha a bola do Marlon, cara, é sacanagem. Esse lançamento aí é brincadeira. A dificuldade do lançamento é brincadeira e o gol do Cuiabano, que pra mim tem sido o melhor jogador do Botafogo nos últimos jogos, também. Só que eu vou novamente aqui. Talvez eu seja até chato pra torcida do Botafoguense. Ah, Pedrosa, você tá reclamando? Meteu 4-0 no Inter e tu tá reclamando? Não, a gente não tá reclamando. Não dá pra analisar só resultado. O jogo do Botafogo foi bom, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo coletivo do Botafogo. Então vale destacar pela letalidade, belíssimo gol do Alex Telles aí também. O crescimento desses jogadores, o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Cuiabano e tudo mais, mas como conjunto... O Botafogo experimenta muito fora da área, hein? Como conjunto, essa equipe ainda pode melhorar. O Inter teve chances e o John foi salvador nesse jogo, apesar do placar não mostrar isso. Né? Percebeu isso? O Botafogo experimentando muito de fora da área? Sim, tem bons jogadores pra isso, né? Tem bons jogadores. Perigoso. Voltou ao trilho o Botafogo? Não totalmente, né? Não dá pra cravar isso não. O resultado é melhor do que o desempenho, não dá pra cravar né? isso não. Mas vem de 2 vitórias, né? Tinha vencido o cara bobo no meio de semana, mas com uma atuação ruim ainda. Sim. Mas acho que mal ou bem dá um pouco mais de tranquilidade essa vitória que eles conseguiram na Libertadores. Eu acho que estava refletido, o Botafogo estava mais tranquilo em campo ontem. Sim. Né? Mas eu entendi o que você falou, né? Foi um jogo onde as bolas entraram. Exato. Essa que é a questão. E não vinha entrando. Às vezes o time nem cria tanto assim, mas quase toda a bola que vai entra. Exato. Então o time estava numa noite feliz em termos de finalizações, né, de aproveitamento, e o Inter parece que o fio virou realmente. Aí, né, juntou uma coisa com outra. Desandou lá o Inter, ô Pedrosa? Cara, eu até tava dando uma olhada na entrevista. Tá sendo muito questionado já, né? Do vice-presidente do Internacional, e eu achei uma entrevista muito lúcida, assim, muito clara. Ele até foi um pouco veemente, assim, no momento da pergunta, porque o repórter pergunta assim, o torcedor tá se perguntando se o Roger Machado tá pressionado ou algo do tipo, e ele fala assim, cara, há 5 jogos o Roger Machado era encarado como um dos melhores técnicos do Brasil e o Inter como um dos melhores times do Brasil. Acabou isso? Não está prestando mais nada? Então a gente continua acreditando no trabalho do treinador, a gente continua acreditando nesse grupo de jogadores. Falou sobre os desfalques e tudo mais. Então assim, cara, eu acho que o futebol tem que ter convicção. O Internacional não é um time ruim. Vem de 3 derrotas seguidas e tudo mais. Muitos desfalques. Precisa voltar a ser aquela equipe que a gente sabe que o Inter é. Uma boa equipe com grandes jogadores. Mas todo mundo vai oscilar no futebol brasileiro. O Flamengo também oscilou. O Inter está oscilando. O Botafogo em algum momento oscilou. O Fluminense oscila também, o Vasco oscila muito mais para baixo, entre tantos outros que eu poderia colocar aqui. Então o Inter está passando por esse momento de oscilação, mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre o Botafogo na rodada passada. Para mim, o Inter não disputa mais títulos de Campeonato Brasileiro. Não que seja uma novidade por lá. O Inter agora vai ter que focar nas Copas se quiser uma temporada bem feita. Cadê a classificação? Bota na tela aí. Quero saber exatamente isso. Se o Botafogo, por exemplo, não pode voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, cadê? Tá na tela aí? E como é que ficou a rodada nossa? Vou mostrar. Calma. Ó o Botafogo ali em 8º lugar com 11 pontos. É isso? É 11 ali, ô Pedrosa? Me ajuda ali. 9 pontos o Inter. Não, o Botafogo. Botafogo 11 pontos. 11 pontos em 8º lugar. Isso aí. Ainda dá pra disputar o campeonato?
Cara, matematicamente é óbvio que dá. Mas eu na só real, não acredito. na prática, eu não acredito que ele vai ter quem consistência. Quem disputa o título, Papa, do que tá ali? Esquece quem você acha que é mais forte. Quem é que ainda tá nessa briga ali? Eu acho que vai até o Cruzeiro ali. Ué, Bragantino vai disputar título? O Bragantino tem sido uma força aí, né, cara, nos últimos anos. Acho difícil. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, Pedro? Eu colocaria mais um time surpresa ali. Bahia não? Bahia, eu acho que o Bahia tem time pra 12, isso. né? Pedro, tá mas você longe, tá já. falando que o Botafogo com 11 não disputa e o Bahia com 12 disputa. É porque o Bahia tem, na minha visão, uma consistência de trabalho, um tempo de trabalho maior com o Rogério Ceni do que o Botafogo com o Renato Paiva. Eu vejo mais jogos bons e bem feitos do Bahia do que do Botafogo na temporada. Pra mim é Palmeiras ou Flamengo e quem corre por fora? Quem são as possíveis surpresas? Cruzeiro e Bahia. Bahia e Botafogo. Eu acho que o Botafogo ainda tá dentro de um perímetro possível. Tá? Então, pra mim, eu acho que nenhum dos três será, né? Nem Cruzeiro, nem Bahia, nem Botafogo. Mas são as possíveis. É impressionante um campeonato com muito poucos postulantes possíveis. ao título, né? Poucos postulantes ao título, um campeonato muito... Pô, mas estamos falando de 5. Eu falei de 5. São dois, Não, mas, são cara, 2 reais mas é e 3 impressionante, que correm impressionante. por fora. Eu não vejo Palmeiras e Flamengo perdendo esse título. O Inter já é decepção, né? É decepcionante. O Inter já é São decepção Paulo nessa também primeira parte. decepção, né? São Paulo decepção. Mas o Inter se esperava muito. O Inter era colocado como candidato, né? Cara, o time do Inter, quando a gente falou aqui sobre iniciar o Campeonato Brasileiro, era colocado como postulante e, em comparação com o Grêmio, era um abismo. E eles têm o mesmo número de pontos. Vamos falar do Botafogo, então? Vamos. Vou pegar o Leicester, O no final de glorioso. semana, fazer 2 gols. É o meu grande amor, te amo, Fogô. Te amo, Fogô. É, a torcida canta nas arquibancadas do Botafogo. E tem a parte do palavrão, né? O xingamento ao Flamengo. É verdade. Fogo, Flamengo. Pois é, ainda cantam isso? Eu acho... Assim, eu no estádio ficaria empolgado em cantar essa parte. Se lembrar do rival? Eu gosto de... Rodrigo O Brandão Brandão tá na linha. Vocês estão parecendo outro apresentador. E o Brandão tá na linha meia hora Tô já falando de esperando. futebol, Vitor Costa. Rodrigo Brandola, fala do Fogudo. Muito bem, Breno. Vamos seguir falando a respeito do resultado de ontem, até porque foi um resultado expressivo, né? 4-0 para cima do Internacional, mesmo com o adversário jogando com uma equipe majoritariamente de reservas. É um resultado expressivo, até pela forma como o Botafogo jogou, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, nem tanto. A gente ainda viu resquícios do antigo Botafogo na primeira etapa, principalmente depois do primeiro gol, marcado pelo Igor Jesus. O torcedor chegou a ficar insatisfeito em alguns momentos, ameaçou vaias, mas depois do segundo gol marcado pelo Arthur, a história mudou, veio o segundo tempo e foi um jogo completamente diferente, com uma boa atuação do time que deixou o técnico Renato Paiva satisfeito pelo segundo tempo. Nós trouxemos inclusive a palavra do treinador no Papo 1, dizendo que os ajustes feitos no intervalo surtiram efeito e a equipe voltou melhor para a segunda etapa. E a gente vai trazer a palavra de 2 jogadores que falaram juntos após o jogo, Cuiabano e Alex Telles. Eles chegam no Papo 2 falando da força do grupo e de que não há disputa entre eles. Existe sim uma união de todos em prol do time. Aqui não tem disputa, né? Aqui a disputa não tem disputa. O grupo tá todo aqui para ajudar o Botafogo. Então a gente tá muito feliz para a sequência do campeonato, somamos mais 3 pontos, glória a Deus. Então seguimos, também chamar o torcedor para quarta-feira, que é uma guerra, e conto com toda a presença do torcedor, 12º jogador nosso que venha nos apoiar, que vai ser muito importante pra gente. Falou tudo, aqui quem ganha é o Botafogo, quem joga na lateral, quem joga na frente, quem tá jogando, entra, tá fazendo a diferença, e essa é a força do nosso grupo. A gente conseguiu assim ano passado, e esse ano a gente vai conseguir de novo, passo a passo, jogo a jogo, com muita humildade, e hoje a gente tá de parabéns pela entrega de todo mundo aí. Tá aí, portanto, ouvimos primeiro o Cuiabano, depois o Alex Telles, dupla que parece ter cravado as suas vagas na equipe titular. Esta foi a segunda partida consecutiva que os dois começam jogando juntos e vem dando certo, inclusive com os 2 jogadores marcando na noite de ontem. E ao que parece, o Renato Paiva vai manter esses 2 na equipe titular diante do Estudiantes, quarta-feira pela Libertadores, até porque ele mesmo, o Renato Paiva, já garantiu que Savarino, Matheus Martins e Alexander Barbosa seguem de fora. A tendência é que essa mesma equipe seja mantida para quarta-feira, com essa dupla de laterais pela esquerda, com o Arthur jogando mais centralizado e o Jefinho caindo pela direita. De qualquer maneira, a gente vai aguardar o treino de amanhã, que vai ser realizado no estádio Newton Santos, e o único treino que o Renato Paiva terá para montar a estratégia e encarar o Estudiantes quarta-feira, jogo decisivo para o Botafogo pela Libertadores. Valeu, Breno.
Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com a projeção do Botafogo, repercutindo ainda essa baita goleada de ontem. Vitoca, você foi testemunha disso ontem no estádio Newton muito Santos. feliz. Ocular. E como foi importante esse resultado de ontem, para uma semana pesada que o Botafogo tem, com obrigação de vencer depois de amanhã em casa também o Estudiantes, mas é obrigação de vitória, e também do clássico do fim de semana. E principalmente porque o Botafogo não fez um bom jogo. Ah, não, calma aí. Não, eu achei interessante o Paiva reconhecer o Paiva que disse isso. o time oscilou durante o jogo. Perguntou pra quem? Foi o Bruno Menezes, quando o Fluminense meteu 8-0 no Água Santa, não foi? No Águia de Marabá. Foi. No Águia de Marabá. Aí, o que você acha que poderia melhorar, não foi Volta isso? Redonda? Não lembro foi agora na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil, foi no 8-0. Não, o Everaldo fez gol pra caramba. Aí perguntou pra ele, o que poderia melhorar? Ele, pô, a gente ganhou de 8-0, pô. Vai melhorar. Mas vamos lá. Mas o Paiva falou. Torcedor do Botafogo que assistiu o jogo sabe que o primeiro tempo foi uma loucura. Uma loucura. Mas teve gol com 1 minuto de jogo? Teve o gol com 1 minuto e o Botafogo parou de jogar depois do gol. Era um time ainda inseguro. Por isso que talvez esse jogo possa ser considerado como um divisor de águas. E por favor, se Porque for insegurança, tira do seu coração. o futebol ele é baseado na confiança. Claro que tem a questão técnica, tática, mas a confiança às vezes fala até mais alto do que a parte O técnica. psicológico comanda o corpo. O psicológico comanda o corpo. Às vezes um bagre, ele começa a jogar muita bola porque ele tá confiante. E aí tudo dá certo. Ele acha que é o Ronaldinho Gaúcho. E ele acha que é o Ronaldinho Gaúcho. Confiança é tudo, Vitor. Confiança é tudo fora do futebol também. É mesmo. Mas no futebol principalmente. É um jogo baseado na técnica, na parte física e na confiança. Quando você sabe Lá vem. que você tá mais ou menos. Você acordou, a garganta não tá legal. Você vai entrar na transmissão sem confiança. Você vai se E poupar. você vai ficar pensando naquilo o tempo Vai. todo. Tá todo mundo percebendo que eu tô rouco. E não tá, às vezes não tá. No ar tá 100%, mas você tá, pô, minha voz não tá legal. Aí Ninguém grita de gol. percebeu. Aí você lá, e no ar o gol tá legal. Pois é. Na noite também, pô. Você tá lá de Na cantinho. noite? Na noite, você tá de cantinho, Na night? a postura pra baixo e tal. Ninguém vai te perceber. Agora, pô, você tá posturado, você tá feliz. certeza. A galera percebe, pô. Você entende, E aí, esse negócio de vem noite. até você. Vamos lá. Agora, sem analogias. O Botafogo, Paciência. principalmente no primeiro tempo, não fez um bom jogo. Tinha a obrigação de ser dominante porque enfrentava o time reserva do Internacional. É verdade. O Inter completamente desfigurado, seus principais jogadores sendo poupados pro jogo de quarta-feira, né? Ou quinta, não me recordo bem, pela Libertadores. E o gol com 1 minuto traz um pouquinho dessa confiança. Pô, já a pior parte já passou, já fiz 1-0, agora eu preciso administrar para tentar buscar o segundo. Só que o Botafogo ainda estava desarrumado, era um Botafogo defensivamente frágil, vulnerável. O Inter chegava, tocava a bola do jeito que queria, muito espaço ali pro Wesley, que teve algumas oportunidades, o Tabata, enfim. O Inter passou a dominar a partida. O que decide o jogo? Marlon Freitas. Quando o Marlon Freitas está bem, Marlon Freitas é o coração do time do Botafogo. Quando ele tá bem, o Botafogo joga bem. Ele acha que ele passa pro Arthur 2-0. E aí o Paiva, fala do vampirão aí, ó. O Paiva faz uma alteração. Tá pegando, tá? Tá pegando o Tá apelido? tá pegando. O Paiva faz uma alteração no intervalo. Eu gosto. Que pouca gente percebe a importância dela, mas que ganha o jogo. Que é a saída do Jefinho e a entrada do Natan. O Jefinho não marca ninguém. O Jefinho não marca ninguém. É um bom jogador, mas não tem capacidade de marcar. Nem de ocupar o espaço às vezes. E o Botafogo estava vulnerável defensivamente muito por conta dessa ocupação de espaço. Entra o Natan, e o Natan, além da questão ofensiva, até perdeu um gol feito no final do jogo. Vou dar de canal aqui. Ele traz uma consistência defensiva que o Jefinho não estava conseguindo trazer. E aí o Inter não joga no segundo tempo. O Botafogo faz um ótimo segundo tempo depois dessa alteração. 2 golaços, né, do Cuiabano e do Alex Telles. E, repito, por mais que o Botafogo não tenha jogado bem, de repente, esse jogo pode ter sido o divisor de águas. Também Agora acho. o Cuiabano tá mais confiante, o Alex Telles, que não estava bem, tá mais confiante. O Arthur fez gol, saiu a zica. O Igor Jesus fez um gol, jogou Sabe muito quem bem também também. tá confiante? Quem? Torcedor do Botafogo. Isso, e assim, foi um pedido, né? Botafogo, ao ganhar por 4-0, ele praticamente implora o torcedor a voltar pro estádio na quarta-feira. Eu até perdoo o público ruim de ontem. Quarta-feira não, quarta-feira é momento da galera voltar pro estádio e incentivar esses jogadores, porque é um jogo extremamente decisivo. Mandem zaps 99557-1013, 99557-1013. Participa com a gente no YouTube também da Transamérica. Deixa o like, quero passar de 500 likes. Tamo quase lá, deixa o like aí, Transamérica Esportes RJ. Vamos pro zap? 99557-1013. Fala aí. Fala, Vitor Costa. Ele é o Pinheiro. Ué. Fala, Breno. Oi. Aqui é o Marcão de Niterói na voz. Oi, Marcão. Fala, guerreiro. Rapaz, sobre essa polêmica aí, esse pau a pau, Igor Jesus ou Pedro. Um monte de flamenguista fala, né, que o Pedro é o 9 do Hexa, né? Eu só respondo assim, se ele não errar o passe na ponta direita, na prorrogação, capaz dele ser o 9 do Hexa mesmo, igual ele fez contra a Croácia. Beleza? Valeu, abração, galera. Valeu então, pô.
Tá bom. Beleza, pô. Contém ironia? Pô, mas é sério Eu não assim que ele vai. entendi É isso. por causa do passe do Pedro pro Fred. Mas aí de novo, Assim, o mais, a gente já analisou aquele lance aqui, novo. frame a frame, mental, obviamente, né, no rádio. A exaustão. O Pedro não teve culpa naquele lance, Assim, cara. ele poderia ter segurado um pouquinho mais a bola? Poderia. Agora Mas o Fred time tava se na frente projetou. mesmo, o Fred pediu a bola, O Fred pô. se projetou, pediu a bola e perdeu na corrida pra um cara que já tava jogando há mais de 100 minutos. Aí sabe o que acontece? Se o Pedro não dá aquele passe, iam ficar, pô, aí, fominha, Pois chegou é. agora na seleção, tá sentando na janela. E assim, se tivesse outro jogador do Flamengo em campo, essa galera ia responsabilizá-lo também. Com certeza. Perdeu porque tinha um cara lá, assim, ó, lá na lateral direita, Os tinha um cara do Flamengo. jogadores que perderam os pênaltis são, Marquinhos respectivamente, e o Rodrigo. do Real Madrid e do Paris Saint-Germain. Pois é. O do Flamengo fez. Pedro fez o gol. Pois é. Cara, eu assisti esse jogo nesse shopping aqui, ó. Eu nunca saí tão cabisbaixo. Tava no Parque Madureira. É porque eu trabalhei nesse dia. Eu fiz o parque é? de seleções com Farias. Só que assim, era 1 hora antes do jogo, não ia dar tempo de ir pra casa. Aí eu chamei minha senhora, a gente veio pra cá e assistiu o jogo aqui no shopping. Eu tava de férias. É bons tempos. Eu tava de férias também, assisti esse jogo no Parque trabalhando. Madureira. Não, eu vim trabalhar com a camisa do Sozinho? Brasil, pô. Não, tava acompanhado. 99557-1013. Não entendi qual a necessidade dessa pergunta e o que afeta. Bom, pessoal, o Botafogo encarou aí o Inter, meteu 4 golaços, 3 gols de fora da área. Acho que o do Igor Jesus, se não foi fora da área, foi ali em cima da linha da área quase, né? Bons chutes aí colocados, uma distância mais longa, não foram embaixo da trave quase, na marca do pênalti. Chutes que você vê de jogadores que estão com confiança. O Botafogo recuperou confiança, autoestima. O Alex Telles não batia no gol de longa distância há muito tempo. O Arthur sempre cortava para o meio e dava o passe, evitava estar no gol, batia fraquinho. Agora bateu firme, com confiança também. E precisaremos muito dessa confiança, esses arremates de longa distância, porque o Estudiantes vai vir fechadinho para segurar um empate que para eles é muito bom. Então nós temos que ter aí um Botafogo confiante, com ímpeto bom, jogadores com vontade de vencer e seguros de si, porque esse jogo vai pedir ímpeto, ousadia, né, e confiança. Se a gente conseguir fazer mais um gol de diferença, seria maravilhoso, porque o saldo do Estudiantes, se não me engano, é 5, o nosso é 1. 2 pra lá e 2 pra cá, fica o nosso com 3, o deles com 3 também. Se for 2x0 pra gente, por exemplo, 2x0, 3x1, cai pra 3 o deles, sobe pra 3 o nosso, já iguala. Então será importante demais fazer mais de um gol no Estudiantes, pra gente melhorar a situação do Botafogo, as contas do Botafogo para se classificar para as oitavas. Tá? Fico por aqui, tá rolando aí essa coisa do Ancelotti, né? A seleção, é o assunto do momento e tal, mas aqui seguimos falando de Botafogo e Inter e Botafogo Estudiantes, né? Fogão que pode estar aí voltando aos trilhos. Fico por aqui, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima Live Pix, aqui embaixo o link do Instagram, do canal Reserva da gente e do nosso canal de React Torcedores, né? Ajuda muito você seguir cada um deles, é de graça. Ah, dá um trabalho de entrar aqui, sair ali, mas pô, você gosta do conteúdo da gente? Dá essa moral, é muito importante pra gente, cara. Sério, se eu posso te pedir uma coisa, faça isso. Siga cada um dos canais. O Instagram, o Reserva da gente e o canal de React Torcedores. Você vai ajudar muito a gente. Isso aqui é meu trabalho, meu ganha-pão. Se eu posso te pedir uma coisa, você gosta do meu conteúdo, eu te peço com vontade, de verdade, ajuda seguindo cada um deles, tá? Fico por aqui, tamo junto. Ó, ali em cima o e-mail, que é o nosso Pix, rafagarense10@gmail.com. Também é o e-mail de contato. Quem mandar aí uma proposta de parceria, de merchan, de jabá, manda pra lá que a gente toca uma ideia e fecha um acordo com vocês pra virar parceiro do canal. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!